Band FM. Você é preparado para enfrentar a maior dor da sua vida? Algumas dores são impossíveis de lidar. Eu, até agora, não consigo entender o porquê de tudo. E eu tento. Eu juro. Juro que eu tento compreender. Mas por mais que o tempo passe, continua difícil demais aceitar. Eu fui muito intensa na minha vida amorosa. Quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu me joguei de cabeça, me joguei completamente. Resolvi logo morar junto e construir uma família. Ele era um rapaz bom e me deu a maior alegria da vida, a minha filha. Mas mesmo eu jurando que ele era o amor da minha vida, acabou não dando certo. E é claro, né? Eu me decepcionei demais. Perdi totalmente o interesse de me envolver com outras pessoas, até porque eu tinha uma filha. E todo mundo diz que é difícil um outro homem aceitar mulher que já tem um filho. Então, eu acreditei nisso e meio que me fechei para outros relacionamentos. Eu já estava conformada que eu seria mãe solteira para sempre e para mim estava tudo certo. Até que eu conheci o Pedro. Com ele foi aquela paixão à primeira vista, sabe? Desde o começo, ele me passava uma coisa muito boa que eu não conseguia evitar. Os meus pais achavam que ele só estava comigo por interesse, já que a nossa família tinha uma boa condição financeira. Mas era amor. Sempre foi amor. Nós combinávamos demais. E bem rápido a gente juntou as nossas coisinhas e casamos. Por eu já ter uma filha, eu ainda tinha o sonho de ter um menino. E não é que veio. Eu engravidei pela segunda vez. E o Pedro ia realizar o sonho de ser pai. Nós realizamos 2 sonhos juntos. Ele foi pai. E Deus nos deu um menino, o João. Eu tive alguns problemas na hora do parto. Por pouco, o João não sobreviveu. Mas graças a Deus, no fim deu tudo certo. E ele chegou para alegrar a nossa vida. O meu filho era uma bênção mesmo. Um menino tranquilo, carinhoso. Depois, maiorzinho, continuava bonzinho. Não brigava com ninguém, era amigável com todo mundo. Era um menino de luz mesmo. Eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa, sabe? Uma mãe muito presente na vida dos meus filhos. Mas eles ainda eram crianças quando eu descobri que estava com câncer de mama. Só Deus sabe como me doeu saber que eu poderia partir deixando a minha família aqui. Que baque na minha vida. Sinceramente, eu não sei se eu teria aguentado se não fosse o meu marido ali do meu lado, porque o Pedro foi um homem e tanto nessa época. Me ajudava, me apoiava, fazia também as coisas da casa. Ele acreditava realmente que eu ia passar por aquilo, mesmo que eu só tivesse pensamentos muito ruins, pensamentos negativos. Meu Deus do céu, Val. Calma, eu sei, o tratamento é difícil. É mesmo? Eu sei que dói muito, que você tá preocupado com as crianças, mas olha aqui. Você precisa acreditar. Isso vai passar. Vai ficar tudo bem. Eu tento todos os dias, sabe? Pensar por esse lado, mas só de imaginar a possibilidade dos meus filhos perderem a mãe. Só imaginar na possibilidade de deixar vocês, eu fico abalada, eu fico acabada. Por que comigo isso, Pedro? Por quê? O que eu fiz pra merecer isso que eu tô passando? Amor, olha aqui, me escuta. Me escuta.
Eu tenho certeza, Val. Eu tô te falando, eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai conseguir. Mas olha, eu não tenho dúvida nenhuma. Use esse medo para enfrentar essa doença. Pense em ser forte pelas crianças. Eles querem ver a mãe sorrindo, sabe? Eles querem ver a mãe bem e não triste, chorando. Você tem que ter força. Foi assim, me fazendo pensar positivo, que o Pedro me incentivava dia a dia a não entregar os pontos. Quem me deu forças também foram os meus filhos, especialmente o João, que me fazia companhia o dia todo. Até pedia para não ir para a escola para ficar ali do meu lado. Como pode, né? Criança tem um coração tão bom, tão puro. E eu consegui vencer, graças a Deus. Foi uma luta? Foi sim. Uma luta e tanto. Mas a vontade de estar ao lado do Pedro para ver os meus filhos crescerem foi tão grande que me deu forças para encarar e superar tudo. O tempo passou num piscar de olhos. E quando eu fui perceber, os meus filhos já estavam na faculdade. O João era o mais presente porque ele trabalhava comigo em um negócio da família. E também era mais caseiro. Tanto ele quanto a irmã só me davam orgulho. O meu filho não via o mal desse mundo, ele não enxergava. Ele confiava em todo mundo. E acho que até por isso eu era tão apegada a ele. Era meu instinto de proteção. O Pedro vivia me colocando na parede. Dizia que eu precisava entender e aceitar que o nosso filho tinha crescido, né? Mas pra mim era bem difícil. Quem é mãe é assim, é coruja que nem eu. E entende. Eles podem crescer, mas sempre serão as nossas crianças. Olha, quando chegou a fase de namoro, eu só faltei infartar. Tinha tanto ciúme do meu filho, mas tantos ciúmes. Mas não podia negar que ele tinha escolhido uma boa moça. E se ele estava feliz, eu estava feliz também. Até que com o tempo, João resolveu criar asas. Ele resolveu ir morar com a namorada. Não preciso nem dizer que eu fiquei com o coração apertado, né? Eu não queria de jeito nenhum essa mudança. Mas como sempre apoiei a decisão do meu filho, tive que aceitar. Com a mudança dele, eu sofri tanto. Eu sofri demais. E eu e o Pedro ficamos com aquela casa enorme só pra gente. É a famosa síndrome do ninho vazio, vocês já ouviram falar? Pra todo canto que a gente olha, a gente lembra dos filhos. E eu não tava conseguindo me adaptar com aquilo tudo. Val, já faz tempo que eu tô pensando nisso. Até comentei com o João outro dia. Você não acha melhor a gente mudar dessa casa? Eu acho que vai ser bom, sabe? Ter um cantinho menor, um apartamento, quem sabe? Não vai fazer bem pra gente? Ah, mudar daqui? É. Ah, Pedro, não sei mesmo. Nós construímos tudo aqui, a nossa vida, a nossa família. E eu não sei se eu tô preparada pra mudar assim, não. Na verdade, me dói. Me dói demais fazer isso. Mas vai ser bom, pensa só. As crianças já cresceram, a gente não tem mais preocupação com eles. O João adorou a ideia, tá até disposto a ajudar a gente a procurar um apartamento, principalmente que seja a sua cara, sabe? Pensa melhor nisso, meu amor. Vai ser melhor, vai ser legal pra gente. Eu relutei mesmo. Mas depois de conversar com o João e ver que era uma preocupação real dele, eu resolvi aceitar. Meu filho se animou todo, fez questão de cuidar da mudança junto com a gente. Ele foi atrás de apartamento, negociou, empacotou tudo, carregou, descarregou. Ai, aquela loucura, né? Mas eu e meu marido ficamos muito felizes. E o nosso filho, mesmo morando fora, ajudou a decorar o nosso cantinho e deixou a nossa casa com um pouco da carinha dele também. Alguns meses depois, o João decidiu procurar um outro emprego.
Nessa época, ele ainda trabalhava comigo no nosso negócio e essa decisão dele não me caiu bem. Parecia que ele estava se afastando cada vez mais de mim e eu ficava preocupada com isso. Enfim, ele conseguiu o tal do emprego, passou a ganhar mais, mas era um trabalho pesado que deixava o meu filho cansado demais, fora as dores de cabeça que ele vivia se queixando. Eu ficava preocupada. Dizia para ele voltar a trabalhar comigo, mas não adiantava. Até que umas manchas começaram a aparecer no corpo dele. Mas ele ignorou. O João morria de medo de médico, de hospital, injeção, e ele estava tão atarefado com o novo trabalho que ele largou a saúde de lado. O João adorava juntar a família. Ele sempre era o mais animado, era o mais divertido. Mas quando chegou uma das noites que ele mais gostava do ano, o Natal, ele não aproveitou. Ele estava muito pálido, estranho também, e de repente ele desmaiou. Aí não tinha como ignorar, né? Ele ia pro hospital sim, de qualquer jeito, porque eu sabia que ele não estava bem. Depois de alguns exames, falaram pra gente que ele precisaria ser internado para reposição de plaquetas, porque ele estava muito fraco. E depois, com mais alguns exames, nós ficamos sabendo que não era uma simples fraqueza. Na verdade, a coisa era muito mais séria. O meu João... Ah, Deus. O meu João tinha leucemia e estava num estágio bem avançado. Na hora que eu ouvi aquilo, foi como se o meu mundo desabasse. Eu só pensei em como tinha sido doloroso passar por tudo que eu passei. E com ele não. Com meu filho não. Eu preferia enfrentar de novo as químios, o tratamento, tudo outra vez, tudo, 1000 vezes se fosse preciso, só para não deixar o meu filho passar por isso. O meu fim do ano acabou ali. Eu e o Pedro não queríamos deixar um minuto sequer o nosso filho. O João queria que a gente ficasse em casa, passando a virada do ano em família, todo mundo junto, como ele gostava. Mas ele tinha que ficar no hospital. A gente tinha planejado uma festona. Mas sem o João? Que graça tem isso? Eu só sabia chorar. E mais uma vez, quem foi o meu melhor amigo foi o Pedro, que ao contrário de mim, conseguia pensar positivo, como sempre. Val, meu amor, eu sei que você tá lembrando de tudo que você passou, mas pensa bem. Olha, naquela época que tudo era mais difícil, você conseguiu. O nosso menino também vai conseguir, eu tenho certeza disso. Pedro, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar no que pode acontecer com o nosso menino, nem pensar. Eu sei que ele é jovem, ele tem tudo pela frente. Eu quero acreditar e eu quero confiar que nada vai acontecer. Mas me dá medo. Você não pode perder a esperança. Pensa sempre no quanto o João é iluminado. Ele traz tanta alegria aqui pra casa que Deus não vai tirar ele da gente. Eu tenho certeza absoluta disso. Nada vai acontecer, nada. Nada vai acontecer com o nosso filho, nada. Eu tava tentando não desabar, mas era impossível. Eu me colocava no lugar porque eu já estive lá. Da mesma forma que o meu filho me deu forças para vencer, eu tinha que estar lá com ele. Eu tinha que estar do lado dele. Naquela noite eu fiquei conversando com o João o tempo todo pelo celular, porque o pessoal do hospital não me deixou ficar com ele.
Eu fiquei dizendo quanto eu sentia a falta dele. E aí eu prometi que a nossa família ficaria ao lado da esposa dele. Aí, de repente, ele parou de me responder. E eu fiquei louca de preocupação. Mandei mensagem atrás de mensagem o tempo todo e nada. Um silêncio eterno. E uma agonia, né? As horas foram passando e de manhã bem cedinho eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, me informaram que o João tinha sido entubado e que ele também tinha sofrido um AVC. Eu não conseguia entender. Ele estava bem, ele estava falando comigo. Algumas horas antes a gente estava conversando. Como é que isso podia ter acontecido dessa forma? Eu fiquei em choque, completamente paralisada com essa notícia. Os médicos ainda me disseram que tinha uma pequena esperança, mas que ele deveria ir para um outro hospital onde tinham cirurgiões, que ali eles conseguiriam ajudar o meu filho. Eu e o Pedro começamos a correr atrás de toda a papelada para fazer essa transferência. Fizemos o máximo e o mais rápido possível. Fizemos de tudo para transportar o João a tempo. Fizemos de tudo. Mas o meu filho, ele não resistiu. O meu filho, o meu João, ele quis descansar. Foi um turbilhão de sensações horríveis. Eu não conseguia parar de chorar. Meu menino, minha luz, minha razão de viver se foi. E eu não via sentido em nada daquilo que estava acontecendo, nada. Ele só tinha 22 anos. 22. Tanto para viver, tanto para conquistar. Eu me sentia sendo engolida por uma dor, por uma tristeza enorme, sem fim. Por muito tempo não quis aceitar. Para nós era tudo mentira, era um pesadelo. Hoje, eu e a minha família tentamos conviver com esse pesadelo, dando muita força um pro outro. A minha nora, tão jovem e viúva tão cedo, vem visitar a gente todos os dias, tomar um café da tarde comigo ou jantar com a gente. Eles tinham um amor tão lindo um pelo outro, e a presença dela me faz ter lembranças dele. Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que não sofremos pela perda mais. É muito vazio, sabe? É muito vazio viver sem ele. E eu choro todos os dias. Eu sinto falta dele. Meu marido também sofre muito. Mas estamos vivendo um dia de cada vez, nos ajudando, nos dando apoio. Nada se compara com a perda de um filho, porque a vida segue um ciclo, né? Primeiro nós, depois eles. Mas quando esse ciclo se inverte, é impossível entender isso, é impossível. Você que é filho, você que está me ouvindo agora, você que é filho, abraça sua mãe, dê muito carinho, não brigue por coisas bobas. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E o que a vida guarda pra gente depois também é um mistério. E se eu pudesse, eu falaria: João, meu filho, eu sei que você tá me escutando daí de cima. E eu sou extremamente grata por ter sido a sua mãe durante esses seus lindos 22 anos. Eu sei que você tá olhando por mim, pelo seu pai,
pela sua irmã. E eu sei que você tá bem, eu sei. Mas eu quero também que você saiba que onde quer que esteja, eu sempre vou amar você.